Bem, pessoal, dando início a mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Nossa convidada de hoje tem mais de 20 anos, não vou falar com exatamente, da Unimed. Ela é gestora comercial e de marketing da companhia e ela tem vários ensinamentos para nos passar aqui, vários insights. Com vocês, Jo Sales. Olá, boa tarde. Gratidão estar aqui no Novo Tempo com você, essa turma aí jovem aí de empresários que está detonando aqui com esse podcast, né? Eu tive a oportunidade de prestigiar alguns, achei muito bacana essa pegada de trazer empresários, gestores para conversar sobre tudo, né? Que é tão importante essa troca e tenho certeza que vocês vão alavancar. E em breve aí teremos aí milhões aí de seguidores. Vamos lá. E é um prazer. Show. Vamos contar um pouquinho da sua história, como foi que começou tudo, como foi que você parou aí na Unimed. Vamos lá. Como você falou, você tem uma estrada, né? Uma estrada longa lá. Conta aí para o pessoal entender um pouquinho. Vamos lá. Gente, eu assim, minha formação, né? O meu nome é Josângela, né? Um nome diferente, mas todo mundo me conhece por Jo. E eu já estou na Unimed realmente há 26 anos, como a gente já comentou agora há pouco. Mas antes de passar pela Unimed, né? Assim, eu tive um momento no comércio, eu trabalhei no comércio, na parte de crediário. Estagiei no Sebrae. Foi bem interessante, eu pude, no movimento ali do Sebrae, conhecer um pouco do empreendedorismo, né? Várias histórias passaram, trabalhava com um técnico e era voltado realmente para essa parte comercial, porque lá tinha vários segmentos na época, né? E foi para mim uma experiência rica também, a do Sebrae. E trabalhei no comércio e em 99 eu fui para a Unimed. E eu iniciei na Unimed, né, como recepcionista e, em seguida, tive a oportunidade de passar para a área de cadastro, onde eu passei um ano e pouco no cadastro, né? Na recepção eu também não demorei tanto tempo e fui para a coordenação de vendas. Então, fiquei na época, a gente não tinha gerências, então tinha muito essa questão de coordenação. Estava iniciando, né? A Unimed não tinha ainda tanto tempo, né? Mas estava se formando todas essas segmentações que hoje nós temos. E aí eu fui coordenar as vendas. Então, passei um bom tempo na coordenação, né? A minha formação na época era administração de empresas. Eu sou da primeira turma da UNEAL, que na época acho que era FUNESA, né? É bem antigo, daqui a pouco eu vou entregar a minha idade aqui. Mas era FUNESA e fui da primeira turma de administração aqui de Arapiraca. E tive a oportunidade de ser aluna de professores fantásticos, como o professor Ibene, que é uma referência hoje aqui na cidade de Arapiraca, né? Não só aqui, em outras regiões que ele atua, né? Como empresário. Professor Ibene, Luiz Geraldo, né? Professor Marcelo, de Economia. Então, assim, foram professores fantásticos, fizeram a diferença. E depois aí eu fiz administração, fiz uma pós em marketing empresarial e fiz na cidade de Maceió. Cheguei a fazer uma pós-graduação aqui na UNEAL, na época já era UNEAL, que era a professora Carol que coordenava, em RH. Cheguei a fazer essa pós em RH, mas assim, nunca atuei realmente em RH, mas eu acho bem interessante essa área. E depois eu fiz Direito, cursei Direito. E aconselho todo mundo que tiver vontade de cursar Direito. Achei um curso, assim como Administração, é um curso lindo também, com muito aprendizado, né? Tantas coisas interessantes que a gente vivencia no curso de Direito também, no nosso cotidiano. Mas não tenho muita pretensão assim, de atuar advogando. Mas fiz esse curso pelo SESMAC. E aí eu já estava na Unimed e estou até hoje, graças a Deus. Para mim é uma empresa que trouxe muitos ensinamentos, para mim é uma riqueza e um orgulho muito grande ser unimediana. A gente troca muita figurinha com unimedianos de outras cooperativas. A gente encontra também pessoas assim que têm longa data na cooperativa e é um orgulho. Então,
estou hoje na função de gerente comercial, marketing e responsabilidade social, né? Nós temos alguns projetos sociais voltados, né, à sustentabilidade e a gente está na nossa pasta também. E atuo com um time maravilhoso. A gente tem um time dá em torno de umas 20 pessoas no total, né, nessas áreas que eu tenho lá, que é vendas. Então, hoje nós temos 8 vendedores. Nós temos uma na unidade de Penedo, outra vendedora que fica em Palmeira dos Índios, que foi uma aquisição recente da Unimed Metropolitana, e os outros demais vendedores ficam aqui em Arapiraca, atendendo as cidades da área de ação. E porque depois a gente fala um pouco melhor sobre como funciona a logística Unimed. E aí nós temos também 2 pessoas no nosso núcleo que trabalham com o cooperado, prestando assessoria ao nosso médico cooperado, que é de extrema importância, né? É o nosso cliente interno fundamental, que presta o serviço de saúde. E nós temos também o time de marketing. Temos 2 pessoas no marketing, temos 2 agências que nos auxiliam, né? Porque a gente tem que estar, hoje em dia, né? Delvânia da área, ele sabe, assim, a gente tem que estar se reinventando, gerando conteúdo, engajando a turma, né? Trazendo seguidores, tocando realmente as pessoas com o nosso propósito. Então, nós temos esse pessoal também do marketing, temos uma coordenadora de vendas e o cadastro. Nós temos hoje 5 pessoas no cadastro, que aí recepciona tudo que a gente vende, traz para o nosso sistema. E é isso, é um time maravilhoso, é um time de pessoas comprometidas. Eu tenho muito prazer de trabalhar com eles, a gente aprende, né? A gente tem essa função, né? Estou como gerente, mas é uma riqueza de informações com todos que chegam. Sejam os veteranos, sejam os novatos da geração que a gente estava falando agora, né? Daqui a pouco a gente fala sobre eles. A gente sempre fala. Todo podcast a gente fala dessa geração porque não tem como não falar. Exato. Então, chega essa turma também com ideias aí bacanas que a gente só soma dentro da empresa. E sempre a gente fala, a empresa está acima da gente. Então, a gente tem que trabalhar, buscar fazer o melhor para a nossa empresa progredir, aí todo mundo ganha. Verdade. Hoje você falou que fez RH, mas não atuou. O que você sentiu aí? Você sentiu alguma coisa? Não, eu quero só aprender, quero só ver como vai funcionar aqui, para me entender. Verdade. Mas eu não vou atuar, não. Foi. Eu até pensei, a gente, naquela fase, né? Até hoje eu tenho vontade ainda de cursar outra faculdade. Às vezes eu fico assim, e estudar é maravilhoso, né? O ensinamento nunca acaba. Ninguém sabe. Pode ser o gênio aí que a gente veja uma referência, ele sempre vai ter algo a aprender. E esse sabe que precisa aprender. É esse que sabe. Com certeza, é verdade. Quanto mais inteligente, você sabe que precisa aprender. Exatamente. Né? Então, eu fiz o curso de RH na época, tinha terminado há pouco tempo a administração, a professora Carol organizou, e eu topei e fiz. Eu achei fantástico. Mas como eu já estava na área comercial, acabei não atuando. Mas eu trabalho, né, com o pessoal ali lado a lado, porque o RH da empresa, setor de gestão de pessoas, está o tempo todo interagindo com todas as áreas. Não, já está. Né? E a minha colega lá na Unimed, ela é coordenadora de gestão de pessoas e a sala dela ficava do lado da minha. E a gente não parava de manhã cedo até o final da tarde. Sempre os colaboradores indo. É uma pessoa... Eu costumo dizer que a área de RH é como se fosse uma mãe. Né? Quando aquela pessoa está ali, gosta do que faz e se identifica, ela tem essa pegada de estar junto, de dar um conselho. Então, assim, é uma área muito dinâmica e fantástica também. Eu sempre converso muito com ela, que é a Cláudia, hoje que atua na linha de frente, mas também tem 2 pessoas com ela lá no RH. E eu digo, que dinamismo.
Tem que ter esse olhar. Mas já foi um setor do terror, né? Já. Já foi um setor do terror. Todo mundo passa no RH, a gente brinca muito com isso, né? Olha, tá entrando no RH, todo mundo já fica assim de orelha em pé. Eu comecei a acostumar, mas a gente brinca com a Cláudia. Às vezes, Cláudia, não mande mensagem 5 horas da tarde dizendo que passa no RH, não. Porque é aquele horário cultural, às vezes, que a pessoa tem ali, de repente, fazer uma dispensa, se houver necessidade. Então, o terror. Digo, mulher, não faça isso, não. Não passa esse medo, não. Cria um pânico, né? Mas, Ju, como é gerir o comercial da Unimed? Né? É diferente do comercial tradicional, né? Ele é desafiador, mas de muito aprendizado, é muito rico, né? Porque todo dia aparece novidade na área comercial, na área de vendas. Nós temos uma equipe... Eu estava falando agora há pouco com vocês, uma equipe de veteranos lá. A maioria dos vendedores Unimed já tem longa data conosco. Então, assim, são pessoas de muito comprometimento, né? É um vendedor consultivo, né? A gente, acho que dos anos 90 para cá, a gente começou a ouvir muito isso, consultores. Isso. Antes, pessoal... que é o vendedor, mas aí é consultor. Por que consultor? Porque não é mais você fazer só aquela escuta ativa, né? Você ficar ali ouvindo a pessoa falar, já prestes a fazer um pedido, já tirar o pedido, como a gente costumava dizer. Era tirador de pedido. Não. Hoje, o vendedor ele tem que ter uma escuta consultiva. Ele tem que realmente ouvir muito bem o que o cliente está dizendo, buscar realmente atender aos seus anseios, né? Porque, de repente, um produto que chega o Delvânia, ele tem uma necessidade, não vai ser o mesmo produto que o Hermes vai querer. Então, para isso, você não pode ser aquele vendedor que está ali pronto para entregar. Não, eu tenho isso aqui, não. Hoje, a gente não tem mais essa história de dizer só as características do produto. Você tem que dizer o que aquilo vai impactar na sua vida. Né? O que é que vai trazer de diferencial para você. Né? Então, assim, o vendedor ele tem isso. E a nossa equipe tem esse dinamismo. Então, muitas vezes, a gente é abordado, né, por clientes, né, que a gente escuta realmente. Às vezes, não é nem o momento dele fazer o plano de saúde, por N motivos. Né? Hoje, o plano de saúde ele traz toda uma característica vindo da Agência Nacional de Saúde, né? Que é ela que rege todas as normas de vender um plano. Não é a Unimed Metropolitana do Agreste que vai ditar as regras, nem a Unimed Maceió, seja lá qual Unimed ou operadora for. Você vende plano hoje para as classes A, B e C. Nós temos plano até, né? A gente tem uma parceria. A gente não vende diretamente esse produto, mas tem empresas que faz o plano de saúde para o colaborador, X, mas, às vezes, para os executivos que viajam muito, ele quer um plano master, ele quer um plano que ele possa ser atendido no Albert Einstein, no hospital de... Então, assim, são várias situações que o comercial, junto com a sua equipe de venda, tem que estar atento para realmente levar o produto certo, que vai atender o cliente. Então, a gente tem muito isso. Hoje, como eu falei, a venda ela é consultiva, a gente não é uma venda ali no varejo, a gente trabalha com empresas. A gente tem um negócio recente, a gente está para fechar, desde o final de maio, que é aquela venda B2B, né? Que a gente vai oferecer ali para uma empresa, de empresa para empresa, e ela está representando todo o seu corpo de funcionários. Então, assim, a empresa ela vai verificar tudo, ela tem o seu compliance também, ela tem o seu corpo ali jurídico que vai analisar o nosso contrato e vai tirar todas as suas dúvidas e decidir o que é que ela vai querer para o seu colaborador, para a sua linha de frente, para o seu gestor. Então, assim, tem momentos que numa venda desse tipo, B2B, a gente passa 6 meses negociando até fechar um negócio. Até chegar no que se conecta vocês com ela. Exatamente. Já o varejo, ele está ali também. Então, hoje a gente tem a venda, né, diretamente ali para o consumidor final, e a gente vende muito, que é o plano pessoa física. Inclusive, nós somos campeões, viu? Há 2 anos, nós temos um movimento que a Unimed do Brasil faz, que, para quem não conhece, a Unimed do Brasil é como se ela é a detentora da marca Unimed. Ela não vende plano diretamente, mas ela tem uma gestão
junto com as Unimedes. Então, ela tem parcerias com várias empresas que oferecem produtos para a área de tecnologia, para a área de RH, para a área comercial. E aí, nós temos essa linha com a Unimed do Brasil, onde ela traz para a gente conceitos e ela nos acompanha em situações diretamente também na venda, quando é preciso. Então, hoje, a gente tem essa pegada do varejo e na venda, no Dia Imperdível Unimed, há 2 anos atrás, a gente participou e nós somos campeões, nós somos primeiro lugar no país das Unimedes que participaram. Foi uma euforia, nem a gente esperava, mas no segmento pessoa física, realmente aqui na região Nordeste, a gente vende mais do que o PJ. Talvez por uma questão cultural, mas que já está mudando. Hoje a gente tem. Nós temos em torno de 1.400 contratos hoje PJ. Aí nós temos aquelas empresas maiores, e aí de porte grande, de porte médio, e temos as PMS, né, que a gente chama de pequenas e médias empresas. Então, hoje, se o empresário ele tem um MEI, por exemplo, um MEI, que só pode contratar um funcionário, por exemplo. Isso. Ele faz o plano de saúde para ele, para a sua família e para o seu funcionário. Então, a gente tem plano empresa hoje com 2, 3 vidas, 5 vidas e por aí vai. Então, é o nosso carro-chefe, é o PME, Pequenas e Médias Empresas. E aí nós temos empresas grandes aqui na região e cidades aqui vizinhas também. Então, para a gente foi uma grata, assim, foi uma satisfação a gente participar. E nós somos até convidados pela Unimed Brasil para dar uma palestra lá num movimento que eles fazem todo ano, junto às Unimedes, para trocar ideias, passar suas experiências. E a gente foi convidado para apresentar esse case da gente, desse destaque. Porque quando vê Nordeste, pessoal do Sul, né? Acende logo de Arapiraca, interior de Alagoas, né? O que é que esse pessoal está fazendo? E aí nós fomos, apresentamos o nosso case, como a gente trabalha. E para vocês terem ideia, Unimedes grandes procuram a gente depois nos bastidores para saber como é que a gente faz isso, por quê, como. E a gente troca ideia. Isso para a gente é uma imensa satisfação. Isso é bacana, gratificante, de bola. Demais, demais. Você falando é igual a uma emissora de televisão, né? Tem a Globo e as suas afiliadas, isso né? Mesmo. Então tem a Globo, né? A Unimed Brasil, as afiliadas nos estados e cidades. Isso mesmo, Hermes. E a marca, ela que detém. Então, assim, nós não podemos usar a marca Unimed de qualquer maneira. Ah, eu quero fazer uma fachada diferente. Você, Delvane, que adora fazer layout, né? E criativo e tal. Ah, vamos colocar a logomarca aqui e tal. Mas é lógico que você, como um bom conhecedor de brand, de marca, você entende muito bem que tem a marca, ela já tem o seu conceito. A sua identidade não pode ser mudada, né? Perfeitamente. A identidade visual, ela precisa ser mantida até para fidelizar também, né? Sim. Não pode sair brincando. Mas antigamente brincavam. Você chegava no Unimed, a marca estava de um jeito. Chegava no Unimed, a marca estava de outro. Já tinham mexido na marca. Ah, vamos dimensionar assim. E aí... Bota de outra cor. Isso. Acredita que tinha. As pessoas brincam muito, colocam de forma no uniforme que não é adequada. E até para que a gente reafirmasse mais a marca, eles estipularam o fardamento. Então, o fardamento ele deve ser dessa forma. Inclusive, a gente implicou muito aqui, porque eles faziam fardamento lá quente. Então, eles faziam os cardigans bem quentinhos, sabe? Que até o pessoal aqui comprou, a gente adquiriu para a época do inverno, né? Que às vezes faz um friozinho gostoso aqui na região. Mas aí tinha toda essa pegada aí de uniforme que nem sempre adequava. Cabia o que tá de lá aqui, né? Exatamente. E a gente também chegava junto, falava, eles iam adaptando. Mas referente à marca, é ela que detém. Então, hoje nós temos uma identidade visual muito bem estruturada. Então, quando chega uma agência para trabalhar com a gente, ou alguém lá na Unimed mesmo, a gente já diz, a Bíblia é essa aqui. Comece logo lendo ela. Conheça as diretrizes da marca, porque a gente não pode fugir. Conheça o caminho e não mude, não. Exatamente, não mude a rota, não. Então, assim, tem todo esse conceito e a gente está se aprimorando cada vez mais. Eu acho que a gente tem um conteúdo bem interessante, que a Unimed Brasil também tem a parte institucional, então a gente gera conteúdo da própria Brasil, mas a gente gera muito conteúdo nosso, né? Todos os eventos que a gente faz, coberturas. Eu vejo, o Instagram de vocês é fantástico.
Já falei que quando o doutor Lidio esteve aqui. É um Instagram bem ativo, um Instagram humanizado, um Instagram com informações. Verdade. É um Instagram que, assim, se você quer conhecer o Unimed, você vai pro Instagram, você não vai faltar nada. Exato. Eu digo que o Instagram é rede social, ou que seja o que for, é uma ferramenta para quando for começar lá, eu já sei tudo. Isso. Você tem que me passar só a dúvida que eu fiquei lá, mas eu já conheço tudo. Exato, E a gente vem nessa pegada, tentando melhorar, porque sempre tem o que melhorar. Sim. Né? Sempre a gente encontra, no nosso site mesmo, a gente deveria estar colocando essa informação. Então, o tempo todo a gente está conversando e, às vezes, a rotina, né? Vocês sabem como é essa dinâmica empresarial. Às vezes, a gente... O tempo é curto. A gente costuma dizer que deveria ter 48 horas. A gente fica tão ali que, muitas vezes, a gente quer terminar uma coisa, quer ir até para a noite. Epa, peraí, vamos respirar um pouquinho. Mas a gente tem essa estratégia junto com a Brasil. A área de vendas hoje, como eu estava falando no varejo, a gente tem um auxílio hoje, né? A gente tem um SDR hoje lá para ajudar a equipe, porque chega muita demanda. E como eu falei para vocês, o nosso vendedor consultivo não acaba na venda. Ele fez aquela venda, tchau. Não. Tem vendedor hoje até que tem mais tempo de Unimed do que eu lá, porque eles eram de uma cooperativa e depois eles passaram a ser funcionários. Foi contratado, absorvido pela cooperativa Unimed. E aí tem gente de quase 30 anos que tem plano e ainda liga para aquela consultora para tirar dúvida. Porque é aquela primeira pessoa que fez o contato, que fez a venda, e aí os clientes se sentem à vontade. E quando aquela pessoa tem aquele cuidado, está acompanhando o seu cliente, ele sabe que ali gera uma amizade, gera uma confiança. Sim. E, posteriormente, ele pode fechar novos negócios através daquela indicação. É uma humanização, né? É uma humanização. Eu sempre falo que o marketing, hoje, o marketing é conexão. Seja o produto, seja o serviço, seja o que for, se conectar. Eu me conecto com essa marca, eu acho essa marca bacana, eu me conecto com esse serviço dessa empresa, porque eu tenho uma pessoa lá que fala a minha língua, me conectei com ele, e ele faz parte dessa empresa. Então, é isso aí, porque, cara, eu tô lá há 30 anos, porque eu vivo a empresa e as pessoas vão se conectar comigo da minha forma e com a empresa ao mesmo tempo. Né? Então, vai ter esse cuidado e essa criação de uma amizade de fato. Isso. É um elo, né? É um elo realmente de confiança que na hora que aquela pessoa precisa, ela está ali. Eu tenho muitos anos de casa, como eu já falei, e muitas vezes eu tenho clientes que passaram até pelo vendedor, mas nós tivemos momentos, às vezes no fechamento de um plano de empresa, que aí a gente, como gestor, muitas vezes entra junto com o vendedor naquele negócio, e muitas vezes o cliente fala comigo também. Jô, e a gente corre para resolver. Então, assim, eu adoro executar. Eu amo o que eu faço. E muitas vezes até a gente se policia, né? Eu deveria estar aqui, porque eu tô gerenciando aqui, eu deveria estar aqui com um olhar mais... Mas, assim, não tem. Chegou na minha mão, eu quero correr para resolver. E, para mim, gera uma... Para mim, para todos nós que cuidamos de pessoas, é uma, sei lá, uma adrenalina, né? Quando você entrega, que você resolveu, que você diz para aquela pessoa, fulana, tá tudo ok, olha, tá aqui, entrega o que ele quer. É uma sensação tão boa. Você sai, vai para casa dormir, cumprir o dever. Cumprir o dever. Eu costumo dizer que venda é emoção, né? Isso. Você tem que estar na veia ali. Por mais que você faça uma gestão e ali você seja um planejador, você seja analítico, mas a execução é fantástica. Né? Então, quando você chega lá e consegue fechar, por menor que seja a venda ou maior que seja, acho que a emoção é igual. Quando a venda passa a ser comissão, ela morreu já antes de nascer. Exato. A venda tem que ser exatamente emoção, seja o tamanho que for. Então, se for vou atender o PJ, beleza, vou atender a pessoa física, é a mesma emoção. Exato. Eu não vou pensar, vou atender aqui de qualquer jeito, porque aqui é uma pessoa física, a comissão. Né? Aqui é melhor. Então, se essa pessoa se destaca, essa pessoa vai para frente, vai servir de exemplo para os outros, né? Isso.
E tá fazendo um papel bacana na sociedade, porque a gente não tem que pensar só no dinheiro, como você bem falou aí, de pensar no recebimento ali numa comissão, não. Você está em conexão com pessoas, então a parte humanizada, a gente tem que exercer isso, porque está ficando tão raro a gente encontrar isso nas pessoas, né? Hoje as pessoas estão tão automáticas, às vezes um pouco secas, né? E veio toda essa tecnologia que está deixando a gente muito afastado de momentos como esse. Eu digo direto, as pessoas estão robotizando e os robôs humanizando. Você conversa com um robô, você pensa que é uma pessoa. E você conversa com uma pessoa, você pensa que é um robô. Verdade. Porque é como se fosse trocando as fichas, trocando as bolas, né? Verdade. Porque as pessoas estão cada vez mais sem paciência, cada vez mais sem querer aprender, sem querer... não, aqui tá bom, é isso aqui, né? E agora você difícil. falou um ponto que desperta assim, para a gente pensar. Às vezes a tecnologia ela é muito boa, às vezes ela nem tanto. Tem momentos que essa coisa do robô o tempo todo ali é um saco, nem sempre você quer. Agora, às vezes, quando é algo pontual, uma coisa documental e rápida, é ótimo ele. Uma triagem. Isso. Né? Que rapidinho me jogou num lugar onde realmente, de fato, eu vou ser atendido ali. Isso. Acabou. Né? Mas a parte humanizada, ela tem que estar presente. Então, eu estava falando e entrei no outro assunto, mas sobre a questão da nossa venda varejo. Hoje a gente tem uma pessoa lá dentro do nosso time, do time do comercial, que complementando, eu falei da Ana Luísa coordenadora, mas nós temos um time lá no comercial de estar junto com o nosso PJ. Então, dificuldades, um elo de comunicação com os setores, porque aquela empresa tem 100 funcionários, a outra tem 1.000, a outra tem 300. Então, aquele gestor de recursos humanos, muitas vezes, está resolvendo situações para o seu colaborador e vai para a Unimed. Então, lá nós temos um time, né? Hoje tem 3 pessoas, tem Vanessa, Joyce, a Gabriela, e assim... Essa colaboradora hoje do SDR, ela fica ali só esperando chegar os contatos. Então, a gente já está ali, navegando na internet, trafegando, buscando chegar para as pessoas da melhor forma, que hoje também você tem que gerar atração, né? Não adianta jogar de qualquer jeito, né? Vocês que são do marketing, vocês sabem. Você tem que saber fazer o criativo certo. Às vezes você faz um material, aquilo não engaja, legal. Vamos fazer um vídeo, tem que ter cuidado com o time, o tempo de um vídeo. Então, a gente tem que preparar tudo com muito cuidado para, de fato, chegar no maior número de pessoas e atraí-los. Sem dúvida. Então, na hora que chega, aí ela já faz uma triagem prévia, né? O robozinho conversa muito pouco. Só de onde porque nós temos consultores em outras áreas, como eu falei. Você faz a triagem, né? Fazer a triagem. Então, fez aquela triagemzinha, jogou ali, ela já conversa. Aí já vem um humano. Aí conversa, tudo bem, show. A senhora vai apresentar por alto já alguns produtos para aquela pessoa. E se de fato ela demonstrar que quer continuar, aí ela já passa para os consultores, né? Nossos consultores de vendas, que aí vai dar continuidade ali dentro do trato para que o funil realmente ande e ele consiga fechar o negócio da melhor forma possível. Então, vem para ajudar muito essas ferramentas tecnológicas, mas a gente não pode deixar de lado. Aquilo ali, para mim, é algo que vai facilitar, mas até certo ponto. E mais uma coisa, Jô, que a gente vai ligar a isso que você está falando, é vocês terem conseguido, nível nacional, um prêmio por pessoa física. Exatamente. Pessoa física. Então, você não pode deixar isso morrer por conta da tecnologia, deixar que isso acabe. Até porque eu vejo assim, eu morei em Maceió uma época, 7 anos, a gente também já morou por lá, mas assim, eu vejo muito a gente aqui da região metropolitana, por aqui, ele ser muito, vamos dizer assim, gostar muito desse atendimento, sim, dessa forma de comunicação, de estar mais próximo. Somos então, assim. A gente tem essa habilidade, né? De conseguir vender um negócio mais perto das pessoas. Por isso que a figura do vendedor nunca vai morrer. Não. Não vai ser substituído. Não. Porque por mais que essa nova geração se tornará os próximos consumidores, mas esse contato humano, tirar uma dúvida assim, tete a tete, é diferente. O contato é muito...
Não, é fundamental. A gente sente o carinho das pessoas quando ela tem essa troca, a gratidão, né? E às vezes até se admiram com uma coisa que deveria ser natural. Então está ficando tão escasso isso que as pessoas até agradecem. Às vezes a gente, meu Deus, agradecendo por uma coisa que realmente deveria ser assim. Então, assim, temos que continuar, né? Não deixar isso morrer, porque esse lado tecnológico, ele tem que ter um certo limite. A ferramenta tecnológica, ela está aqui para a gente abraçá-la, sim, é fundamental, mas ter esse limite. Eu vi até recentemente uma pessoa, até era um programa assim, de rádio, a pessoa comentando com um oftalmo. Doutor, o índice, as pessoas hoje estão ficando na tela mais de... Eu não lembro exato, mas assim, era um número muito expressivo de horas que ela ficava na tela. A gente sabe que os estudos aí mostram, né? Mas aí a resposta do oftalmologista disse, olha, isso tende a piorar. Porque assim, a gente tem tudo hoje na tela, realmente. Se você vai em banco, quem anda em banco mais aqui hoje? Gente? Ninguém. Tudo, transações. Então, a gente gosta, sim, da ferramenta tecnológica. Fazer uma transação que a gente sabe que é segura, certas coisas que são mais cômodas para a gente. Mas a gente... Pedir comida. Isso. Tirar dúvidas sobre o plano de saúde. Tudo que eu vou fazer, eu não preciso mais ir lá na Unimed. Eu vou abrir aqui o site, abro aqui o Instagram, mando um direct lá com a minha dúvida, mando um WhatsApp para o consultor, resolvi meu problema, né? Agora chega um momento que você quer conversar com alguém. Algo, epa, Unimed, eu quero isso, alguma coisa a mais. De repente, eu tive alguma dificuldade em um certo ponto, aí nós temos que estar lá postos para colaborar com o nosso cliente de Delvânia, porque ele quer uma necessidade específica. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, essa pegada aí, ela é importante que todos os empresários, né, que a gente possa rever, porque isso não vai acabar. Hermes estava falando agora há pouco das gerações, né? E nós, pelo menos a nossa geração, tem muito isso. Talvez os meninos agora, né, os milênios, né, tem a geração mais recente, eles gostam realmente mais disso. Mas ainda tem uma boa turma aí que quer o lado humanizado. E o carinho é sempre bom, a atenção, até para a meninada aí. Se você chega com uma história ali diferente, cativa. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. Sorriso, né? atendimento. Como você falou também agora em off, né? Que tem um rapaz lá, né, que é muito jovem, começou como Java aprendiz e agora foi efetivado e está se destacando, né? Isso mesmo. Mesmo com baixa idade. Isso mesmo, a gente vinha falando dessa dificuldade da turma jovem, que nem sempre tem aquele comprometimento, talvez procurem mais aventuras, procuram aventurar mais para poder estacionar, e muitas vezes eles passam em muitas empresas no início da vida deles. Mas nós temos um caso, não só um, viu? Mas tem um em especial que está no núcleo que eu atuo. Ele começou como jovem aprendiz. Passou todo o ciclo dele de jovem aprendiz. E aí, quando ele terminou, ele foi para a área comercial burocrática. Ele ficou na parte burocrática, ficou como SDR um período também, filtrando ali as informações, conversando. E depois, ele até estava querendo sair. Né? E aí a gente chegou junto, começou a conversar, né? Era um potencial que nós realmente não gostaríamos de perder, porque a gente já via o que ele poderia ainda potencializar mais ainda na vida dele como profissional, estando lá conosco e para a própria empresa. E aí, na conversa, eu disse, e aí, o que é que você acha da área de vendas? Porque a área de vendas ela é muito dinâmica e, dependendo da sua desenvoltura, você faz até um salário diferenciado, né? Tudo depende do seu esforço. Isso. Como vendas, ele tem um comissionamento, tem um salário fixo e tem um comissionamento, às vezes você consegue ali fazer uma média, e a média hoje dos vendedores unimedianos é uma média bacana. E aí ele topou. E aí ele começou e está se destacando. Para quem, um jovem, eu não sei, acho que ele está com 20 anos, se tiver, viu, Hermes? Muito bom. Se tiver com 20 anos. E está assim... Já, e assim, foi boa essa provocação de um time de pessoas já madura, né, com tempo de casa, chegar um garoto bem jovem e, assim, eles têm uma sintonia perfeita, porque se entende muito bem com a turma
como disse, os veteranos aprendem com ele, ele aprende muito com os veteranos. Sem dúvida. É uma troca, né? Uma troca e está sendo sucesso. Então, assim, é muito válido, sabe? Isso aí, acho que a área comercial, como você perguntou no início, é dinâmica, mas é fantástica. E aí a gente está todo dia aí com situações novas e essa adrenalina boa mantém a gente lá. Os desafios de comercial, principalmente do plano de saúde, são muito grandes, né? Porque o produto, você tem uma rotatividade bem maior. Tem. Aí, como essa gestão assim que você consegue fazer com os vendedores, com as equipes, como é que faz? É bem legal. E assim, é desafiador, sabe? Porque hoje a gente vende um produto, né? A Unimed está vendendo plano de saúde para a rede. Aí tem a rede. Como é que funciona isso? Até para as pessoas entenderem, né? Quem tem um produto Unimed hoje, ele pode ser atendido no país inteiro. Vai depender da sua abrangência. Nós temos hoje produto para todas as classes. Nosso portfólio é amplo. E aí tem o produto local para a cidade de Arapiraca, tem o produto para toda a área de ação da gente, onde a gente tem realmente rede. Né? Hoje a gente tem uma rede muito forte aqui na cidade de Arapiraca, que é o nosso carro-chefe, né? E temos em Penedo também, temos em Delmiro, alguns cooperados, então fica bem no extremo, né? Penedo, Delmiro, Gouveia, a gente tem cooperado, clínicas, né? Que é onde faz exames, temos, na cidade de Penedo tem um hospital, tem a Santa Casa também, que é nossa credenciada, e nós temos Palmeira dos Índios, então, e assim, hoje em Alagoas são 2 Unimedes hoje, 2 cooperativas Unimed, a Unimed Maceió, que é uma Unimed de grande porte. Unimed de grande porte é quando ela tem mais de 100 mil clientes. E a Unimed de médio porte é quando ela tem de 20 mil clientes a 99.900. Então, assim, nós estamos em médio porte. Nós éramos porte pequeno e naquele ano da pandemia, em 2020, nós viramos porte médio. E estamos aí, né, correndo atrás. Hoje nós estamos com quase 30 mil vidas. Né? Provavelmente a gente está com um negócio bem interessante na região de Coruripe. E aí, dando certo, a gente provavelmente chega a essas 30 mil vidas. Então, assim, é crescimento. Né? Vamos correr atrás das 99 mil, ultrapassar para chegar. Mas assim, se a gente for esmiuçar, fazer um comparativo com outras empresas, você ter 30 mil clientes ativos, isso é um ganho fenomenal em capilaridade, né? Sim. Nós, por exemplo, indústria, se eu tivesse 30 mil clientes, eu estava rindo à toa. É desafiador. Né? Verdade. Mas a saúde hoje ela é muito importante, né? Apesar da dificuldade que o brasileiro tem, né? É uma condição. Hoje o Brasil tem 200, acho que a última estatística, 203 milhões de pessoas, né, no Brasil, de habitantes. E hoje o número de pessoas que têm plano de saúde são 52 milhões. Então você vê aí 20% por aí que consegue ter um plano de saúde. E desses 52 milhões, 20 milhões são Unimed. Então, assim, a nossa você vê só no sistema Unimed, porque os demais que ficam desses 52 milhões estão pulverizados em várias operadoras que tem por aí. Né? As nossas concorrências, a gente tem concorrência aqui, não diretamente aqui, mas que atua aqui no nosso estado. Então, o market share da gente é expressivo. Nós temos 75%. Então, de 100 pessoas que têm plano Unimed, 75 que tem plano de saúde, aliás, 75 tem Unimed. Então, um market share bem expressivo. Muito. Nós, bem... E, assim, maior que da Ambev, né? Tá vendo aí? Mas... que é a maior cervejaria do mundo, né? Verdade. E o pessoal tá aí cuidando para poder tomar uma cervejinha com tranquilidade, fazendo um plano de saúde. Já fez um brand. Isso aí, para você poder estar no final de semana tomando aquela cervejinha. Sossegado, sabe que tá protegido, né? Isso, está protegido. Sabe que tem a Unimed para você contar. Mas eu vejo assim, eu acompanho vocês no Instagram e já vieram aqui, acho que mais Doutor Lenildo, a Elaine, que ficou um tempo lá na Unimed, né, que ela falou. Isso. E eu vejo assim, esse brilho, quem trabalha lá, é como se todos tivessem a mesma conexão. Todos vibrando do mesmo jeito.
Sim. Todos vibram do mesmo jeito. Do presidente que esteve aqui até você hoje. Todos vibram do mesmo jeito. E eu vejo isso no Instagram. É muita coisa voltado para vocês, voltado para o colaborador que está lá, que está fazendo todos esses números. Isso mesmo, Dan. Né? Você tocou no ponto importante. Nós temos um trabalho de endomarketing também para estar envolvendo a turma, né? Então, assim, é fundamental, dando espaço para todo mundo participar, né? Não é a Jo do setor comercial que vai estar atuando sozinha, jamais. Eu não sou ninguém sozinha. Então, nós temos esse cuidado, né? Nós temos um trabalho forte de endomarketing, onde a turma benefícios, né, internos, para engajá-los. Então, exercício físico, qualidade de vida, tudo isso a Unimed apoia e beneficia. Tem muito a ver com vocês, né? Qualidade de vida. Então, nada mais justo do que eu começar de casa. Claro, até para você ter uma boa performance, né? Então, a gente tem que se cuidar. A gente fala muito isso. Poxa, a gente fala tanto de saúde, de cuidar. Né? Nós temos um programa muito importante do sistema Unimed que nós adotamos, que às vezes nem toda cooperativa adota, como eu falei, algumas atividades que a Brasil promove, a Unimed Brasil, e incentiva as co-irmãs, que a gente somos co-irmãs, a utilizarem ali aquela plataforma, a desenvolver aqueles programas. Então, tem o jeito de cuidar a Unimed. O jeito de cuidar a Unimed, ele é um programa voltado para o cooperado, para o cliente, para o funcionário. Então, nós temos que ter aquele olhar, envolver nosso colaborador, fazer ele se sentir pertencente realmente à operadora, à empresa que ele está. E isso a gente faz muito. Você estava falando agora há pouco de gestão, de chegar junto das pessoas, humanizado, e nós recebemos uma grande empresa a semana passada. E aí estávamos com a diretoria nesse momento. Estávamos os gerentes e a nossa diretoria e 2 pessoas dessa empresa. Então, um dos gestores era de Minas Gerais e ele comentou que lá na região de Minas eles têm plano Unimed também. Eles têm usinas lá naquela região e eles têm plano Unimed. E ele disse que sentiu uma energia tão bacana lá com a gente pela conexão que nós tínhamos com a própria diretoria. Então, ele disse, eu senti algo aqui diferente, que em muitas Unimedes, às vezes a gente tem ali alguém, sei lá, como a Jo, como a Janice, como o Clévio, que está ali tratando, é o gestor da área, mas às vezes a diretoria fica um pouco recuada. E ali estávamos juntos. Então, acho que é um crescimento, uma riqueza da forma que a gente tem a diretoria muito próximo de nós e eles também estão próximos dos colaboradores, na medida do possível, nem sempre conseguem, pela dinamicidade toda, né, a dinâmica do dia a dia. Nossos diretores hoje têm um hospital também, que ele não é todo da Unimed, mas a Unimed hoje é a maior societária hoje lá no Ágape. Então, eles também estão na administração do hospital. Mas o nosso funcionário ele tem uma questão muito participativa. E nós temos também um programa de inovação. Então, ano passado, nós tivemos um evento lá de inovação aberta. Foi muito bacana, né? Nós passamos um final de semana com estudantes da UFAL, né? Uma turma maravilhosa, meninos assim inteligentes. Eu vi, foi lindo, viu, Hermes? E, assim, o nosso corpo funcional participou ativamente, coordenadores, né? Outros colaboradores também, junto dos meninos, para explicar como funciona a Unimed, a dinâmica toda, para que eles pudessem, no final de semana, pensar em ideias que colaborassem com o nosso negócio. E, gente, foi a primeira vez que a Unimed abriu as portas para um programa como esse de inovação aberta e eu achei assim, eu fiquei sem acreditar que eles iam conseguir fazer tudo isso no fim de semana. Foi sexta que começou, eles dormiam lá mesmo. Tem toda a equipe do Link, que são os laranjinhas, que eles ajudaram a gente nesse processo, são professores de UFAL, então existe essa empresa lá em paralelo, dando todo esse apoio, e a turma dormia lá, já amanhecia o dia pensando, e aí a gente chamava tipo tutores, né? Tinha os tutores e veio gente de fora também, veio profissional de marketing, veio médica de fora, que já trabalha com inovação, e a gente começou a perceber assim, essa importância, né? A gente não pode fechar as portas e
ficar ali naquele reduto, só respirando a gestão da empresa, quem está ali dentro. Você tem que dar essa oportunidade para os jovens aprenderem, conhecer como é o funcionamento da empresa. E, assim, foi um final de semana incrível. Eles fizeram uma apresentação, minha gente. Era coisa assim, de 5 minutinhos para eles chegarem e apresentar aquela ideia. E, assim, foi fantástico. Inclusive, tem um jovem que já vai começar a estagiar com a gente, que foi dessa turma. Nós participamos do Acelera Unimed também, que foi um encontro de inovação, que os próprios funcionários da Unimed desenvolveram ideias, e nós ficamos entre as 10 Unimedes que se destacaram. Hoje são em torno de 340 Unimedes no país todo. Então, assim, mais um destaque para Arapiraca, uma Unimed aqui no interior de Alagoas. Ter esses destaques, para a gente é grande orgulho. Ficou entre as 10? Entre as 10, porque 340, né? De 340, não foram todas que se inscreveram no desafio. O nome é um dos projetos também, Acelera Unimed. Então, tudo isso o sistema já traz para que a gente possa envolver também gestão e colaboradores. Uhum. Então, o colaborador participou, quem quisesse, e aí 2 trabalhos nossos ficaram entre... salvo engano, porque agora já faz um tempinho, foram em torno de 120 que se inscreveram. 120. E aí foi afunilando. Aí teve a primeira parte, a gente foi ficando. Aí teve a segunda, e aí na fase final, semifinal, nós estávamos entre os 10. E, aliás, antes da semifinal, nós ficamos entre os 3 finalistas. Que era até um aplicativo, a ideia era um aplicativo onde tivesse uma interação dos pais das crianças neurotípicas, né? Hoje nós temos um espaço teu, que é de terapias especiais Unimed, e a ideia era ter uma ferramenta de interação com os profissionais lá dentro. E aí nós fizemos esse trabalho interno, né? Justificamos todo o projeto e nós ficamos entre os 3. Né? Foi uma torcida muito grande. Infelizmente, não ganhamos o primeiro lugar, mas, assim, para a gente já foi uma riqueza imensa. Entre os 3. Entre os 3. E talvez esse brilho todo também é cultura, né? A cultura da gestão macro, vem com a gestão micro, isso. E aí todos os colaboradores vão caminhando no mesmo... E esse sentimento é esse que vocês estão comentando dentro do que a gente está contextualizando. Então, é essa pegada. Então, sempre que tem algo assim, a gente busca e sempre abre. Olha, está aqui aberto para quem quer participar. Porque tem muitas ideias bacanas. Né? A gente está ali gerindo, mas assim, a gente não tem essa turma, quando se reúne, sai cada ideia fantástica, brilhante. E foi isso que aconteceu. Foram profissionais... misturou o profissional de saúde com o time administrativo, que não era da linha direta de atendimento, e desenvolveu esse trabalho. Então, esse ano, nós vamos fazer um foco no colaborador. Esse ano ainda vai acontecer, e aí o próprio colaborador vai desenvolver, que a gente quer trabalhar mais isso internamente para poder a gente fazer um outro de inovação aberta. Porque sempre, em todo evento que se faz, a gente colhe um aprendizado. Algo que foi muito bom, e algo que a gente precisa melhorar, para que ele aconteça ainda com uma roupagem melhor na próxima. Então, a gente vem nessa e sempre tem esse envolvimento. Da mesma forma, o cooperado. O cooperado tem momentos de cooperado com a diretoria. A cada 2 meses tem uma reunião que a gente chama Unimed 7:30, onde a gente leva o cooperado, e ele também tem incentivos para tudo isso, porque muitas vezes as pessoas passam o dia trabalhando, estão cansadas. Então, a gente tem que motivar também para que um médico passe um dia inteiro no seu consultório, às vezes vai para um hospital. É puxada a jornada de um médico, é bem puxada. Então, para levar ele à noite para uma reunião, aí a gente mexe, a gente prepara algo bem legal para ele, uma dinâmica para que ele esteja lá. Né? Tem que ser atraente, realmente. E aí a gente vem conseguindo também um número bacana de cooperado. E lá a gente mostra as pesquisas, onde é que a gente precisa melhorar. Hoje em dia, assim, a gente tem um lado de muita inquietação dos clientes, que é a marcação de consultas. Porque eu quero ir para um médico e eu só tenho vaga daqui a 2 meses. Mas se for particular, tem amanhã.
Com certeza vocês já ouviram isso. Mas o que acontece? O médico, ele tem uma agenda. Então, assim, o plano de saúde hoje, como a gente bem falou, a gente tem uma capilaridade grande. Nós temos um número expressivo de pessoas hoje aqui no município que tem o plano Unimed. E ele marca aquela consulta e também está acontecendo o lado contrário. Muitas vezes o cliente marca a consulta e ele não comparece no dia da consulta. E isso faz com que a agenda do médico, ele se programou para atender. Porque geralmente aquele cliente ele tem que se dividir ali no mercado para atender o convênio, o plano de saúde e atender o particular. Ele não pode também só atender o plano de saúde. Então, e o particular, ele geralmente não falta. Geralmente o particular, ele comparece. Até porque o público é menor. E ali está lá a agenda da Unimed. No dia da consulta, a pessoa não vai. Eu digo isso porque às vezes o médico falava, a gente ficava, tudo isso faltou, essa evasão toda. E lá mesmo na Unimed nós temos médicos, até diretores, que atendem no CIAS, que é o nosso Centro Integrado de Atenção à Saúde, que fica ali na pracinha, na José Alexandre, ali no Baixão. E a própria doutora Lúcia, que é alergologista, que é uma especialidade que as pessoas ficam querendo. Já teve dias de ter ali 10 agendamentos e irem 2 pessoas. E ligou de manhã para confirmar. Então, assim, entendeu? Não apareceu. Não apareceu. Já aconteceu com o próprio doutor Lenildo e outros cooperados que relatam para a gente. Então, a gente hoje discute muito isso, como a gente melhorar essa questão da agenda, porque o Conselho Federal de Medicina, ele não permite que a Unimed entre na agenda do médico. O médico tem sua agenda, onde ele vai atender o mercado. Então, geralmente, ele tem algum outro convênio que ele possa estar ligado, tem a Unimed e tem o particular. Então, assim, acontece isso. Mas nós temos um setor hoje, que é o setor, a área de garantia assistencial, que é até bom para quem tiver a oportunidade de ouvir. E a gente vem disseminando isso, até quando as pessoas nos procuram. Eu estou com dificuldade de marcar para um especialista X. Então, nós temos o setor que vai ajudar. Então, ele vai chegar, vai falar, olha, estou querendo e só tem vaga. Então, a turma vai tentar ver se consegue de uma forma ou de outra. E muitas vezes ela vai buscar até um prestador de serviço que possa auxiliar. Então, assim, e dentro da rede a gente vai tentar trabalhar para trazer essa consulta o mais rápido possível. Agora, é desafiador hoje também esse lado das pessoas não desmarcarem. E nós já fizemos campanhas. Lá atrás nós fizemos campanhas, a gente até, na época a gente fez umas camisetas para as atendentes usarem no consultório. Aí tinha a figurinha da sala de espera e aquela banquinho ali vazio, sem ninguém. Então, assim, não vai à consulta, desmarque, dê oportunidade a outro paciente que está precisando. E essa conscientização, porque muitas vezes a gente chega para discutir isso e o pessoal diz, poxa, a gente marca e muitas vezes a gente fica lá a ver navios esperando, e quando é hora marcada e a pessoa não vai. Teve até um médico lá no CIAS, que presta serviço, é nosso cooperado, e ele é hora marcada, começa às 18 horas, aí 18 horas, 18h30 já tem outra agendada e assim vai. Teve uma noite lá que ele chegou, teve o primeiro atendimento, ele ficou esperando até quase 9 horas da noite. Ficou lá um tempão para poder ser atendido, porque as outras pessoas que tinham a horinha marcada não foram. Não foram. Aí, assim, é desafiador, porque é cultural isso, as pessoas acabam esquecendo. Eu vi essa campanha no Backbus, né? Vocês votaram, né? Foi também. Eu vi bastante. Pois é, a gente estressou bastante naquele período, o máximo que a gente pôde. Já fizemos spot também, e é uma das coisas que geram inquietação, mas é cultural. Então, assim, as pessoas precisam também ver que o médico, ele tem que cumprir a agenda dele. Então, uma vez que você marca e você não comparece nem justifica, não vai dar tempo ele colocar uma pessoa. Existe nenhuma taxa para ele pagar? Tipo, você marcou e não foi, existe uma taxa de serviço que você... Para que o cara, assim, pense, não... Eu vou, porque muitas vezes não é esquecimento, não. Se dispersou, às vezes, e pensou assim, não, colocou surgiu outra prioridade. Né? Exatamente.
Existe, Delvânia, se a gente tivesse isso descrito no contrato. A gente nunca pensou, sabe, em colocar, mas já tem Unimedes por aí que fazem essa tratativa, que tem que estar muito explícito no contrato para que seja explanado na hora da venda, que ele precisa ter esse compromisso. Agora, culturalmente também é super delicado. Porque, olhe... Muito. Porque, olhe, tudo... Porque pro cara que pagou a consulta particular, ele vai porque ele já pagou. Exato. Né? Eu tenho que ir porque o meu dinheiro está ali e eu preciso. Se eu não for, vou marcar para quando agora? E o meu dinheiro parado. O cara da Unimed, ele pagou, ele já pagou. Tem a rotina de pagar a mensalidade. O próximo mês eu vou pagar de novo. Então, no próximo mês eu marco. Então, eu não vou para esse. Eu vou no outro mês. Tudo que a meu ver, vai pro cara... Acho que o cara pensa assim, é de graça. Ele tem aquele hábito, né, da mensalidade, já é uma rotina. Da rotina, no financeiro dele ali. Então, já no meu financeiro, então, não vou não. Mês que vem eu vou. Então, não marcam. Você tem ideia? A gente faz eventos e quando... A maioria das cortesias não aparece. Olha só. A maioria das cortesias não aparece. Por quê? Pensou. Não gastei nada. É isso. Acordei mal, vou nada. Eu disse que ia naquele dia, mas naquele dia eu tava com outra vibe. Mas hoje eu não vou mais não. Verdade. Agora o cara que comprou, ele vai. Comprou, vai. E olhe, e a gente falou em eventos assim, educacionais, né? Que você sempre tem uma lição, fica uma semente, né? O pessoal não vai. Então, acontece muito isso. Às vezes é melhor você cobrar uma taxinha. Agora, nesse segmento do plano, é muito... culturalmente também é complexo, porque é isso. A pessoa já tem a sua rotina do plano, mas, assim, esquece que tem alguém que está precisando urgentemente. Então, são especialidades, como eu citei, a alergologia, que é assim, as pessoas implorando para conseguir uma consulta. Pois é. E muitas vezes as pessoas dizem, porque não tem profissional na Unimed, está faltando profissional. A gente tem as portas abertas para credenciar, todo ano se abre edital. Só que muitas vezes, naquela região, tem um médico que não tem interesse de atender pelo plano de saúde. Ele prefere fazer os atendimentos dele particular. Então, assim, existe não é que ele isso, não essa tem liberdade. Ele não tem só o Unimed e tem outros. Ele não tem nenhum. Né? Porque se ele for ter um plano, claro que ele vai ter o Unimed. Com certeza, né? Porque ele vai ter, mas... É o plano hoje, como diz, hoje o plano mais, assim, de confiabilidade, realmente, de confiança é a Unimed. O plano que está na mente das pessoas, olha, Top of Mind, mais de 28 anos consecutivos, o prêmio Top of Mind, a Unimed está em primeiro lugar. Então, assim, é isso por conta da credibilidade, da confiança. Nós fizemos uma pesquisa de percepção de marca já tem alguns anos e foi bem interessante, porque as pessoas que têm Unimed, eles não querem deixar o plano. As pessoas que nunca tiveram plano querem a Unimed. Então, ficou notório, perceptível na prática, nessa pesquisa que a gente fez, até com instituição de fora, esse desejo de ter o plano. Então, assim, como eu citei antes, não tá fácil, são questões econômicas que a gente vive enfrentando no nosso país. O número hoje de 20 milhões deu uma estagnada, tem ali uns 5 anos que está aí. 20 milhões aí de brasileiros com plano Unimed. Mas, às vezes, é por questão realmente econômica para você adquirir. Mas quem tem não quer perder. É isso que eu ia falar. Rapaz, mas aí olhando por outro lado, as questões econômicas, muitas vezes as pessoas cancelam. Né? E eu vou manter ali o que eu tenho. Cancela outra coisa aqui. Você não consegue atrair novos, né? É isso. Mas você consegue manter quem tem. Tem aquela turminha do turnover, que ele sai e volta, ele sai e volta. E tem a turma que mantém, que não deseja, até porque você perde carência. Isso. Né? Acontece muito isso. Tem aquela turma muito que vai e volta. A gente recebe, às vezes a gente olha lá no sistema, tem pessoas que teve 10 planos de saúde Unimed. Passou um ano, passou meses, saiu, voltou. Mas volta. Agora, aquela pessoa que consegue se organizar, né, colocar no seu orçamento como prioridade, porque, gente, a saúde é a nossa maior riqueza. Basta a gente ter um incômodo, um dia você não está bem, está doendo um dente, você está com a garganta, você já cai ali, acabou.
Então, assim, é onde a gente vê a importância e muitas vezes desencadeia para algo que você precisa do suporte de um plano de saúde. E o plano de saúde hoje, ele traz inúmeras situações. As pessoas, às vezes, veem o plano só por conta de uma consulta. Não é assim. Hoje, uma diária de hospital, ela não é barata. Uma UTI, ela não é barata. Cirurgias, materiais, medicamentos, que são, assim, muitas coisas, ele vem em precificação em dólar. Então, assim, é um custo elevado, não para, é volátil. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, antigamente, era a cada 2 anos que eles inseriam algo. Hoje, começou a ficar 6 meses, mas hoje, de repente, surge uma necessidade, vamos colocar essa medicação. Então, minha gente, tem medicações caríssimas que muitas vezes quem vai dar ali é o plano de saúde. Tem umas medicações para alergias, agora me fugiu o nome. Eles são caríssimos e as pessoas, muitas vezes, tem pessoas que fazem tratamentos e quem está ali do lado delas, segurando com medicação, tem pessoas que vão lá buscar, nós temos as enfermeiras, a auditoria médica que acompanha tudo isso, que fazem tratamentos para melhorar ali da sua patologia durante 1 ano, dependendo. E são situações que fogem de uma consulta, que fogem do exame, que fogem até... Então, assim, É um SUS particular, né? Pois é. Então, assim, tem ali... E a gente está ali dando suporte. Então, não falta nada para quem tem um plano Unimed. O SUS, a gente sabe que existe a demora. Às vezes tem situações... Não, eu falei assim, o SUS particular porque acompanha o tratamento, exatamente, né? Não é só a consulta, o tratamento, a internação, cirurgia... Então, tudo isso, o plano, ele... Né? Agora, acontece só o delay, né? É isso. Mas o SUS tem tratamentos que nada melhor do que o SUS para dar o acompanhamento, né? Nosso sistema de saúde, ele é exemplar. Pena que ele também não consegue dar o atendimento que os brasileiros precisam. Porque né? o que é público também não é gerido, né? Pois é. Então, hoje, o brasileiro, tem que pagar pela saúde, né? A gente sabe, a educação, a segurança. A gente tem que pagar por tudo isso, porque nosso país ainda, quem sabe um dia, a gente consiga, mas a gente tem isso. Então, o plano de saúde, a saúde suplementar, ela está aí, do lado, para apoiar. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, como eu estava falando, a gente tem abrangência nacional, a gente tem abrangência estadual, o municipal. O que muda é só a abrangência, a cobertura é a mesma. Então, se um cliente faz um plano municipal e ele precisa de uma cirurgia que não tem aqui no município, a operadora tem que mandar ele para um outro local. É a obrigação da operadora. Então, a partir do momento que você está dentro do plano, você tem toda a assistência que você precisa. Então, é tudo isso. E o que está acontecendo hoje também, gente, é que as pessoas estão deixando para fazer o plano quando estão doentes. Então, acontece muito isso. Eu ia perguntar isso quando você falou de pandemia. Sim. Você falou que teve subiu. Uma explosão. Foi expressivo naquele momento, porque as pessoas ficaram com medo, né? Ficavam com medo. A gente viu toda a situação que foi. A gente viu o SUS como estava sendo trabalhado, né? As pessoas, só notícias que não eram... E assim, na verdade, até para quem estava com o plano, assim, ali foi uma união muito grande entre o SUS e a saúde suplementar, porque no final das contas, onde iria lhe dar o aparato que você precisava, dependendo do nível que você tivesse da Covid, era o hospital. E os hospitais ficaram poucos para a quantidade de pessoas que precisavam, né? Mas as pessoas começaram a acordar ali e fizeram o plano de saúde. Então, naquele momento, não só foi um comportamento a nível de Brasil, deu uma alavancada. Aí depois continuou ali, deu uma estagnada. Mas com essa alavancada, Ju, alavancou. Estou aqui, pandemia. Vou fazer meu plano de saúde. Pandemia foi embora. Não preciso mais não. Ou continua aquele número que chegou da pandemia. A galera disse, não, peraí, é importante, agora eu tenho que... Vou manter. Isso. Não, muita gente manteve. Sempre tem o turnover. Tem aquela turma que entrou. Vai ter a turma que entrou. E tem, mas a gente mantém, sim. A gente mantém ainda muitos clientes daquela época. E foi tanto que a gente só cresceu. Na verdade, da pandemia para cá, a gente foi para Porto Médio,
Aí fomos para 20 mil, porque a gente brincava muito. A gente está na Berlinda, a gente nem está confortável ainda, porque quando a Unimed, a operadora, se torna porte médio, os encargos para elas aumentam. Se você vai pagar uma taxa para a ANS, que a gente tem as tratativas com a Agência Nacional de Saúde, você paga como porte médio. Então, tem um percentual que é calculado e tudo sobe. Então, assim, os encargos, os impostos aumentam. E a gente ficava ali, eita, daqui a pouco, meu Deus, ficava naquela insegurança. Mas a gente começou a crescer e aí veio, em seguida, a incorporação da Unimed Palmeira dos Índios, que foi até recente. E aí a gente incorporou e foram quase 5 mil vidas, próximo a 5 mil. E aí nós já estávamos com 22 mil por aí e entraram essas... Aí a gente está na fase de 27.200 vidas por aí, com a incorporação. Mas a gente já estava ali, ó. De 20, a gente já estava em 22 e alguma coisa. Então, assim, é um trabalho realmente bem intenso da gente manter os nossos beneficiários. Então, a gente cuida, a gente segura ali realmente na mão do nosso cliente. E quem tem tem gente que mantém um plano, faz os seus check-ups, tem aquela consciência de que uma hora ele pode precisar. Então, é um seguro, né? Como você faz o seguro, a gente cuida tanto, você compra um carro novo, o seguro do carro, né? A gente costuma sempre fazer essa associação. E a saúde, a gente sempre paga o seguro do carro com medo, né? Que leve o carro, você perca aquele bem, mas numa necessidade. Realmente, você depender unicamente do SUS, você está numa situação delicada. Ou você tem alguém que esteja muito ali para lhe ajudar. E outra coisa, não é só depender do SUS, é você partir para o particular. Sim. Aí você vai ver o que... Do sapato aperta, né? Tem situações, né? Situações que, dependendo do tratamento, você tem que vender a sua casa, se você não tiver um plano, porque foram custos da época da pandemia mesmo, pessoas que ficaram em UTI não sei quanto tempo, a gente recebia conta lá de 600, 800 mil reais de uma pessoa só. Então, assim, você imagine isso. Várias pessoas tiveram. Agora, teve gente que perdurou mais, né? Aí foi muita tratativa entre as co-irmãs, as Unimedes, se ajudando para passar, porque foi muito, assim, o aperto foi grande. E a ANS, para completar, no ano, acho que foi 2021, ela reduziu o reajuste. Porque todo ano, quem tem um plano de saúde, todo ano tem um reajuste anual. Se você fez o contrato no mês de maio desse ano, maio do ano que vem, 12 meses, reajuste anual. Quem é que dita esse reajuste? É a ANS, porque ela faz a análise de todas as operadoras. Tem um sistema, tudo a gente forma a ANS, ela sabe da vida de todo mundo. O governo federal, né, atuando na saúde suplementar. Então, ela tem um sistema que chama de OPS, que aí esse sistema vai todas as informações. Tem o CIB, que é outro sistema que a gente manda para o governo federal também, que é o Sistema de Informações de Beneficiários. Então, lá eles fazem a junção de tudo isso. O DIOPS é mais a parte financeira. Aí ele vê receita e despesa. Aí faz o encontro de contas. Então, ele faz o apanhado de todas as operadoras, as grandes, porte grande, porte médio, junta tudo, e ali eles fazem uma análise e dizem, não, o reajuste vai ser esse. Agora está 6,06 esse ano. Mas naquele ano, o que foi que aconteceu? As pessoas fizeram o plano, mas as pessoas ficaram com medo de ir para os hospitais. Só ir, por exemplo, em situações que você estava sentindo alguma coisa, que você sabia que não era Covid, que era outra situação, e você segurava aquilo ali. Não vou, porque você tinha receio de chegar e pegar Covid. Um corredor de hospital, ali. Então, represou muito. Então, foi um ano que, do ano 2020, quando as contas chegaram para a ANS, houve uma repressão do atendimento do assistencial. Aí lá ele enxergou, não, está pouco, vamos fazer algo. Foi o que a ANS fez, vamos reduzir. Aí foi, ao invés de ele dizer assim, não vai ter reajuste, ele reduziu em 8,19. Claro que para o consumidor foi bom. Foi excelente. Poxa, além de não ter reajuste esse ano, ainda vai encolher. Eu vou pagar menos. Né? Então, foi excelente. Para as operadoras foi uma dor de cabeça, porque as contas começaram a chegar. Então, aquilo que parecia ser, né, tranquilo, no ano seguinte, parece que começou a flexibilizar mais, amenizou mais a questão daquele pico do Covid. Depois teve uma fase que teve novamente, mas as pessoas já estavam acostumadas mais a lidar com a situação. Aí começaram a voltar.
Aí começou, e aí as contas também começaram a chegar. Porque teve contas de intercâmbio, demoram. As contas locais, o que é que a gente fala de intercâmbio? Por exemplo, nosso prestador direto aqui, hospital, que aí na época tinha mais. Hoje é o Ágape, é o nosso carro-chefe, é o nosso hospital de referência. Então, se você tem um atendimento no Ágape, essa conta sua para a Unimed pagar o fornecedor Ágape, ela chega rápido. Mas se você vai para Santa Casa, em Maceió, aí você passa lá 20 dias internado. Então, aí vai processar aquela conta, aí vem a auditoria de lá com a auditoria daqui para verificar se tudo aquilo foi correto mesmo. Aí tem a auditagem, né? E aí, quando volta para a Unimed, às vezes passa 4 meses para aquela conta chegar. Então, demora. Aí, quando as contas começaram a chegar, aí foi um boom, não só na metropolitana, a nível de Brasil. Então, foi aquela coisa. Então, as Unimedes realmente colocaram a mão na cabeça, mas somos guiados pela nossa Agência Nacional de Saúde, que é a ANS. Então, do jeito que ela traçou, a gente fez, todas as operadoras. Até porque se a gente não seguir, a gente é multado. A ANS, as multas da ANS é multa de 100 mil para cima. Se você não dançar conforme a música, você é multa de 100 mil para cima. É um bonitinho. Desafio. Tá igual a gente lá. A gente tem também inspeção federal, que é o CIF, né, Hermes? Que vai lá verificar o que está acontecendo. Tudo no nível federal. Então, assim, errou, isola logo aquela parte da produção, não faz mais, ou é multa, né? Recolhe a produção. Recolhe a produção todinha. Então, a gente é cifrado, né? Gente, é parecido, cada um no seu segmento. Isso. O que é que elas fazem com a gente? Dependendo da situação. Tem muitas Unimedes aí, e a gente, se a Unimed ela não tiver uma gestão, um olhar interno para tudo que está acontecendo, ela pode quebrar. Já teve Unimed aí que quebrou. A de São Paulo, né? São Paulo quebrou. Agora tem a Federação do Rio de Janeiro, que é a FERJ, também passou por muito um sufoco aí, também está bem ruim. Então, assim, tem muito isso. Então, material médico, existe, é um mercado, é muita gente envolvida no negócio de saúde. Né? Então, você tem que estar de olho no que está chegando. Chegou, o Hermes vai fazer uma cirurgia. Ele vai precisar de material X. A nossa auditoria ela tem que fazer cotação com 3 empresas para que ela veja, avalie o que é que está melhor aí no mercado, sempre com a qualidade do jeito que o médico pede. Jamais a gente vai dar... Até porque trabalhar com saúde, a gente está muito assim, com empresas todas muito bem certificadas, né? Tudo dentro do que preconiza realmente a legislação. Porque é muito sério, quando se fala de saúde, você tem que estar com tudo ali muito coerente e cuidando de fato das pessoas. Porque o pessoal pensa porque está cotando, está pegando. Não é você chegar na rua, eu vou comprar esse produto aqui, essa bolsa e vou aqui olhar. Não, é diferente. Então, tem toda uma tratativa que é feita com o fornecedor e ali o que fica mais interessante a gente vai comprar. Porque é bom para você, para o seu contrato, e é bom para a operadora. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo de empresa, porque a gente trata ali o contrato de empresa que tenha lá seus 100 colaboradores. Aí é um plano coletivo empresarial. Hoje nós trabalhamos com 3 segmentos. O pessoa física, a gente falou agora há pouco, que a gente vende bastante. O plano empresarial, ele tem o coletivo empresarial e o coletivo adesão. O adesão é um plano que muitas vezes entra uma terceira figura aí na venda, que é a administradora de benefício. Que isso foi a própria ANS também que determinou. Vejam só, se você é um odontólogo, aí você está lá, tem uma associação dos odontólogos aqui do estado de Alagoas, da cidade de Arapiraca, que é onde a gente pode atuar. Se a gente vender para a associação dos odontólogos uma adesão, e por que a adesão? Porque você não é empregado da associação. Você presta serviço, você é um profissional liberal, que você presta serviço, como os médicos são na Unimed. Presta serviço, tem lá o seu serviço, a Unimed vai pagar para ele. Ele é um sócio cooperado, no caso da gente, que é cooperativa. Mas uma associação, ele é associado. E aí a ANS não permite que a gente faça um plano para uma associação e a gente bolete, faça a boletagem. Tem que ter a figura de uma administradora de benefício, que elas vendem justamente para profissionais liberais, que a gente chama de chancela. Aí ela vem, essa figura da administradora, e
chancela tem a chancela dos estudantes, aí tem a associação dos estudantes, aí ela fecha com aquela associação, aí sim, ela vende para os estudantes e boleta, ela vende para o dentista e boleta. Eu posso vender, sim, para a associação, mas tem que ser uma fatura única. E muitas vezes a associação não quer que pague a fatura para mim e tenha que descontar de alguma forma, arrecadar de você. Porque se você não é empregado dela, não é funcionário, não tem uma folha direta com ela, como é que ela vai arrecadar esse dinheiro? Ela teria que estar em contato, você ter aquele compromisso, e se torna pior. Então, nós temos esse segmento hoje, coletivo adesão, o coletivo empresarial e o pessoa física. O coletivo empresarial, que a gente, como eu falei, a gente tem umas 1.400 empresas hoje conosco, na hora do reajuste, dependendo do tamanho da empresa, esse reajuste é negociável. Então, se a gente está com uma empresa de 30 acima, que é o que a ANS preconiza, esse reajuste a gente pode negociar. Aí está lá. A empresa do Hermes está lá com 100 funcionários e a sinistralidade está 100%. Ou seja, a mesma coisa que ele pagou, ele gastou. Então, o que foi que ficou para a operadora? Nada. E pelo contrato, geralmente a linha de corte é 70%. Os 30% é uma segurança que a gente tem que ter para os casos emergenciais. Como a gente citou alguns que houve no Covid e outros tantos que acontecem. Então, como é que a gente tem um contrato e a sinistralidade está 100? Tem casos que está até muito pior. Tem empresa que é 130, acontece 140. Então, a gente tem que chegar para você, empresário, vamos sentar aqui e negociar. E a gente é muito transparente. Então, a gente vai mostrar nos últimos 12 meses, que a analogia tem que ser feita dos últimos 12 meses, sempre. Lógico que a gente vai olhar o histórico daquela empresa. Muitas vezes pode ter sido um caso pontual. Você pode ter tido um sinistro por conta de um acidente. Você tem uma empresa de logística, o seu colaborador pegou a moto para fazer uma entrega e, de repente, ele se acidentou. E essa parte ortopédica, essa parte de órtese e prótese, gente, vai lá para cima. Vai, por conta do material que você tem que colocar. Cirurgias de coluna, enfim, são materiais assim caríssimos. Então, às vezes acontece. Aí é claro que a gente vai pegar o histórico da empresa toda. Quando a gente computa todo o cenário, a gente vê que aquela empresa tinha uma média tranquila. Ali a gente não vai chegar e dizer, não, o reajuste vai ser esse por conta de uma situação pontual. Mas aí tem outras situações que a gente precisa estar analisando quando se trata de reajuste. É muita coisa e muito detalhe que não vai caber a gente entrar num momento como esse. Mas é delicado. Então, as empresas que têm até 29 vidas, praticamente é um reajuste único que a gente chama pool de risco. A gente junta todos os contratos pequenininhos, os MEIs, todos, e faz a sinistralidade de todo mundo junto. Então, você pode ter uma empresa com 20 pessoas e a sua empresa está com 300 a sinistralidade. Está horrível lá, foi lá para cima, porque houve um uso muito grande. Mas aquelas outras estavam tranquilas. Então, no equilíbrio, ficou tranquilo. Você vai receber um reajuste dentro daquele indexador financeiro que está no seu contrato. Os outros te salvaram, né? Isso. Então, existe, que é até bom essa medida protetiva que a ANS trouxe, porque é uma forma de não penalizar você, que às vezes você é um microempresário, você está na luta, na batalha também, e aí você não vai receber. Agora, quando são empresas grandes, a gente senta, conversa. Confesso a vocês que não é tarefa fácil uma negociação de reajuste, porque é delicado se a gente também aplica um reajuste muito alto, aquele funcionário que usa tranquilo, pouco, e tem uma utilização consciente, né? Ele vai ficar chateado porque o reajuste foi alto, às vezes quer sair do plano. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas a gente encontra, muitas vezes no caminho, pessoas que às vezes usam em demasia. Teve um caso que a gente estava analisando de uma empresa, a pessoa em um ano fez quase 40 consultas. Só ela. Não é normal, né? Não é normal, assim, Hermes. Eu tenho amigo que você vai acordar tossindo, você vai levar para o médico. Meu irmão, tem pessoas que são assim. Você não precisa, né? Não, no médico, não. Pois é. Então, assim, aí você olha e você vê como se fosse essa necessidade. E isso extrapola. Então, você vai tô pagando um plano, eu vou usar o que eu puder. Eu tenho um plano da Unimed, assim, mas eu só vou uma vez em um ano. Eu faço meu check-up. Eu também. Todo ano a gente tem que fazer o nosso check-up. E pronto. Né? Agora, assim, você acordou com garganta inflamada. Você vai marcar uma consulta.
Rapaz, eu cometo o maior pecado que os médicos dizem que não vão fazer. Eu vou na farmácia, eu tô com uma dor aqui, me passa um remédio aí. Às vezes você acaba achando mais rápido. Às vezes a gente já tem uma conduta pelo próprio médico, a gente já foi várias vezes. Crise de garganta é uma coisa comum, né? Eu também tinha muita crise. Então, até o doutor Rogério me atendeu muito, assim, na fase aí da minha vida que eu tinha muito. Então, a gente até já sabe o que deve tomar pelo hábito que tem. Aí, assim, você resolve, às vezes resolve de boa. Agora, quando você precisa de um antibiótico, é lógico que aí você precisa ir. E sempre, realmente, o ideal é a gente evitar se medicar, porque você pensa uma coisa, às vezes, naquela anamnese que o médico faz com você, naquele momento, ele percebe, não, essa medicação não é ideal, é melhor você tomar isso. Por algum motivo que, às vezes, a gente não vai saber. Nós não vamos. Mas, Ju, 40 no ano. Foi, 40. Dá uma média de 3, por mês. Por mês. Toda semana ele vai no médico. Exato. Aí, assim, durante um ano, toda semana, o abençoado está no médico. Isso. Aí são casos como esse, Delvânia, que a gente apresenta para a empresa. Aí a gente vai, mostra, deixa ali, olha para cá. O que é que está acontecendo? Então, a gente precisa se unir muito com gestão de pessoas daquela empresa para conscientizar o colaborador. Aí, às vezes, a gente leva a equipe de atenção à saúde para fazer momentos de educação em saúde. Então, tem esse movimento, vocês que acompanham, vocês devem ver. Muitas vezes, a gente vai para a empresa, contratante da gente, às vezes, a gente tem empresa em Maceió. Lógico que Maceió, a área de ação é de lá, mas a gente tem empresa aqui que a maioria dos colaboradores, existe uma regra. É uma regra do intercâmbio. Existe uma norma derivada, número 13, já para proteger as Unimed da invasão de área. Hoje nós são 56 municípios. Então, mais da metade dos municípios de Alagoas estão com a Unimed Metropolitana do Agreste. O outro percentual é com a Unimed Maceió. Então, hoje a gente já alcançou até mais municípios, porque a gente absorveu lá atrás Penedo, depois Palmeira dos Índios, e aí vieram para a Metropolitana e ficou Maceió. Né? Maceió tem em torno de 130 mil beneficiários, é um Unimed grande, está na capital, e nós estamos aqui no interior de Alagoas, né? Crescendo, graças a Deus, e abrindo polos. É algo muito positivo para a gente, porque a gente hoje tem um local onde as pessoas podem ir procurar para as suas necessidades, né? Inclusive, em Palmeira dos Índios, nós temos uma unidade onde tem terapias com as crianças, nós temos equipe multidisciplinar lá, nós temos fisioterapia lá na unidade, nós temos esses atendimentos já próprios nossos que facilitam para você não ter que ir para a rede fora. A mesma coisa a gente tem... lá em Delmira, a gente tem um posto, uma unidade, no caso, de atendimento. É mais para a parte burocrática e tem alguns médicos que vão atender lá também, já para agilizar, facilitar. Mas ainda não temos equipe multidisciplinar, até pelo número também de beneficiários. Mas em Palmeira nós temos, Penedo, agora nós estamos ampliando, estamos indo para uma unidade maior, já para contemplar isso também. Aqui nós temos o CIAS, que tem essa questão até do plano personal, que é um dos planos que a gente tem um grande orgulho também de trazer ele, que é um plano de atenção primária à saúde, onde nós temos profissionais, medicina de família. É aquela medicina, tipo, antigamente a gente não assistia as novelas e tinha um médico que cuidava da cidade toda, da novela toda, né? Então, assim, a ideia nesse tipo de produto é que nós temos as médicas hoje que atendem, médica de família, ela tem possibilidade de cuidar de você como um todo. Então, só se tiver algo que ela veja que você precisa ir para o especialista. Então, realmente você está com um problema aqui, é gastro, você vai direcionar para um gastro. Você tem um problema, você tem que ir... O oftalmo, por exemplo, ela não tem aquele equipamento, você vai para o oftalmo. Mas a maioria das coisas, elas têm capacidade técnica pela formação de medicina de família, que é uma formação específica, uma especialização, e ali ela cuida de você. Então, o plano personal hoje, a gente tem uma massa hoje de quase 2.000 vidas dentro desse produto. Ele é para abrangência só Arapiraca, porque a unidade é lá no CIAS,
E aí, quando a pessoa realmente não consegue ter o atendimento ali, ele vai ser direcionado para o especialista, que é a nossa rede de médicos como um todo. E lá você tem essas questões de ser atendido na unidade, nós temos a equipe que faz a triagem, a equipe multidisciplinar, ela vai direcionar você chega, faz a triagem, ela já lhe avalia, já lhe pesa, já faz tudo, você chega na médica, já está tudo organizado, a médica já vai só conversar ali com você, lhe examinar e passar a medicação, se for o caso. E nós temos medicação lá mesmo, na unidade, que você vai, uma sala bem confortável, né? Onde você toma a sua medicaçãozinha, às vezes precisa ser um medicamento endovenoso, e você fica ali de repouso naquele ambiente, sem aquela loucura, às vezes, de hospital, aquele tumulto, aquele corredor, às vezes aquele passo a passo. Então, temos essa unidade e é o plano personal. Então, assim, nós temos vários produtos e o personal vem crescendo. Culturalmente, nem todo mundo gosta, assim, não é que não goste, mas cria aquela barreira achando que, não, eu quero o cartão Unimed, quero ir para o médico que eu quiser. Então, no plano personal, ele vai para o médico, se ele precisar ir, mas o primeiro atendimento é na equipe. E hoje, minha gente, assim, o nosso plano lá dos colaboradores é personal. Assim, tudo que a gente precisar de algo específico, a gente conversa com a nossa médica de família, cada um tem um grupo, é dividido as médicas, e ela vai lhe encaminhar tranquilamente. Então, é uma coisa ali, você tem um lado muito intimista com a equipe e com a médica, e aquilo facilita o tratamento. Muito bom. Então, vocês decidem juntos. E assim, no período da pandemia, foi maravilhoso aquela unidade, porque ajudou a desafogar os hospitais. As pessoas iam para lá, tinha todo o atendimento lá e já aliviava. E as médicas foram ali para a linha de frente. As enfermeiras, a gente tira o chapéu, porque é delicado, deu muito medo, né? Tinha muito medo. Mas a gente viu ali o comprometimento da medicina, o juramento que é feito, que a gente sabe que é muito sério. Eles honraram realmente. E, assim, foi de fato uma aprovação. Foi muito bonito. Foi. Inclusive, até acho que um dos episódios aqui eu comentei que tem a esposa de um amigo meu lá em Pernambuco, que ele tem uma rede de supermercados e a esposa dele é médica. E aí, quando veio a pandemia, aquele negócio todo, ele disse: eu vou para a fazenda, porque os pais deles é idoso, os pais foram para lá também, só vou para a fazenda, não sei o quê, e você vai também. Ela disse: não, eu vou trabalhar. Tá vendo? Ela disse: não, você tem que ir, porque a gente tem um filho pequeno e tal. Ela disse: olha, se você me proibir, eu me separo de você, mas eu vou atender. Tá vendo? Que coisa bonita, né? Você vê que para cuidar, para humanizar, para estar junto ali do paciente, ela abdicou até de estar com a família. Então, de se proteger junto com a família, né? Todo mundo foi e ela ficou em Recife. Aí, até acabar a pandemia. Fantástico esse universo. É como a grande lição de Jesus Cristo, né? Abdicou e os seus discípulos seguiram ele. E ele disse: abandone tudo se quiser me seguir. Então, assim, a gente vê isso muito forte, mas são ações como essa. Não é ao pé da letra. Hoje a gente, lógico que é muito... Mas você... É o cuidado no dia a dia, é o olhar para o outro. É vocacional, atenção, né? Vocacional, né? Quem realmente abraça a medicina ou a enfermagem, são profissionais que estão de parabéns. Daqui a pouco a sua moça vai estar lá com a gente, né? A Mariana, ela é vocacionada, viu? Ela viu? Eu acompanhei, assim, sempre conversando com a Josi, no período que ela estava ali no cursinho, e é algo dela, ela quer isso. Então, assim, ela... Eu estou assim, muito genuína, sabe? Assim, eu admiro muito ela pelo o que eu conversei com a Josi, a forma que ela fala, que ela trata a situação. E ela entende já, ela está no 4º período, mas ela teve agora esse encontro médico lá em Penedo. Eu a vi sentadinha. Ela foi anotando tudo e não sei o quê. Os vídeos, o pessoal do marketing estava gravando e eu vendo que tinha estudantes, eu vi que ela estava sentadinha lá, mas isso aí é muito bom para a profissão, né? Porque quando você tem uma pessoa que vai para a profissão com essa vontade, com isso, não vai pelo status, pelo dinheiro, né? Que queira ou não, que tem, claro. Tem gente que às vezes vou fazer medicina porque pensa muito no poder. Porque assim, é uma profissão muito bonita, admirável. Justamente por isso. Eu vejo muito, eu admiro a profissão de médico pelo cuidar.
Porque você põe a mão na massa para cuidar do outro. Assim como as enfermeiras. Eu acho lindo as enfermeiras. Exatamente. As enfermeiras também. Demais, cara. Tem enfermeira ali que você... Eu já fui cuidada, já tive momentos de fazer cirurgias, e a enfermeira chega, o médico acompanha, faz a parte dele, que é uma cirurgia, operar, deixa a gente toda ali prontinha, e depois a gente fica nos cuidados da enfermagem. E a enfermeira chegar a cuidar de você como uma filha, com amor. Muito mais tempo, né? Muito mais tempo. Muito mais tempo. Muitas vezes precisando, em alguns casos, trocar a pessoa, né? Fazer situações, às vezes, bem difíceis, que é, como você falou, é vocação mesmo. Tem que ser vocacionado para aquilo. Senão você não vai fazer bem feito e não vai trazer realmente a qualidade precisa, né? Show, a gente já está com 1h30 de bate-papo. Rapidão. A gente vai aqui para os finalmente, né? Até finalizar esse bate-papo. Foi muito bacana a gente receber você aqui. Não tenho dúvida que vai ter uma audiência muito boa pelas informações que você passou. E queria deixar a palavra com você, para você finalizar, dizer o que faltou. Não faltou nada, faltou mais tempo para a gente conversar, porque foi uma oportunidade, né, de quem tiver a oportunidade de nos ouvir, entender um pouco como funciona o sistema, né? A gente também está à disposição na Unimed, né? Apareçam lá para tomar um café. Eu sempre vejo o Hermes, às vezes em alguns momentos, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de sentar para conversar um pouco. Já venho acompanhando o podcast de vocês. E assim, somos parceiros, afinal, Frutiguti, né, que vocês estão na empresa, está com a Unimed está com a Frutiguti, isso é fundamental. Parceiro. São parcerias como essa que a gente quer, de pessoas que têm esse comprometimento com a sociedade. Não é entregar o produto por entregar, é realmente entregar com qualidade e fazer o cliente entender muito bem aquele contexto que ele está inserido. Porque é isso, é você mostrar a ele o porquê. O que é que ele vai ter de diferente na vida dele se ele provar o produto Frutiguti? O que é que ele vai ter se ele tiver esse produto na prateleira dele sempre? E a Unimed também, na vida das pessoas, cuidando das pessoas, que é o nosso propósito. Então, assim, para mim foi maravilhoso esse bate-papo. Espero que a gente tenha outros momentos. Apareçam lá na Unimed, né? Vou convidar vocês quando tiver uma oportunidade. Recentemente teve um evento e a Frutiguti estava lá, mas em um momento que vocês puderem também estar junto com a gente, é muito importante. Vocês estão de parabéns. Eu acho que o podcast Novo Tempo está trazendo isso. Vocês estão trazendo pessoas de várias áreas. Eu já vi pessoas falando aqui sobre suprimentos, compras. E isso é um aprendizado para quem está do outro lado. E é muito importante. Muito obrigada. Estou à disposição. Quando quiser, novamente, a gente está aí. O podcast também está aberto para você quando você quiser vir, né? Exatamente. Obrigada. Só digo o dia, não precisa nem convidar. Eu estou aqui com uma parte do marketing bacana para apresentar. Sim. E eu quero falar no podcast, eu quero falar do comercial um pouquinho mais. Ótimo. Pode falar que a gente vê a agenda e coloca. A gente agradece. Até porque a intenção do podcast, Ju, além de ser institucional, né, da empresa, trazer convidados, porque a gente precisa desse network. Isso, né? É verdade. Então, por exemplo, muitas vezes a gente não sabe como é que funciona o universo Unimed, né? E a Unimed também não sabe como funciona o nosso universo. Isso. Então, a gente convida as pessoas que querem ir lá na Frutiguti, querem entrar na indústria, querem ver como é feito o produto, desde a recepção do leite até a câmara fria, quando o produto está acabado. Então, algumas pessoas, como os compradores que vieram aqui, clientes, gostaram, foram lá, visitaram. E isso está aberto também para a Unimed. Interessante. Eu quero levar um grupo de pessoas para ver como é o produto. Isso, então, nós temos os grupos de cuidado lá com a saúde, que a gente pode estar organizando. Temos a turminha Mirim, do projeto também Crescendo com Saúde, né, que a gente tem, que é um projeto interno. E é interessante para as crianças ver como é isso aí e como a turma adulta também. Né? Vai ser ótimo. E, assim, foi muito bom falar um pouquinho, né, do que significa saúde suplementar. É um assunto que é muita coisa. Se a gente ficasse aqui uma tarde inteira, ainda ia ter que ter mais, porque são muitas vertentes que a gente entra, o universo é grande, mas já deu para as pessoas conhecerem um pouco o funcionamento. Sem dúvida. E entrem no nosso site, @UnimedMetro, que lá tem muitas informações também sobre os planos, os produtos. O nosso Instagram é o mesmo. Todas as redes sociais a gente utiliza o @UnimedMetro.
para conhecer o universo Unimed, né? E a gente está à disposição para a sociedade arapiraquense. Nós temos planos, como eu falei antes, que vão do pequeno empresário, você que tem um MEI, né? A gente está aí, a gente tem produto para todo mundo. Muitas vezes as pessoas estão de fora e acham que o Unimed é muito caro, mas não é, porque hoje, muitas vezes, assim, uma consulta, dependendo do especialista, você paga, às vezes, ali R$500 uma consulta. E nós temos produto para todas as idades, para todos os segmentos. E não vamos deixar fazer o plano quando a gente já está doente. O plano, isso é cultural. A gente tem que ter o plano como seguro-saúde, assim como a gente tem o seguro de vida, muita gente faz, o seguro do carro, o seguro da casa. Então, nosso seguro de saúde, porque sem saúde a gente não tem casa, a gente não tem carro. Né? É verdade. Não faz nada, não tem nada disso, né? Nada. Não usufrui de nada. O carro não foi roubado, mas também não tem um saldo para andar nele. Né? Não vai servir para nada, né? Pois é, tem um slogan da gente que é o melhor plano de saúde é viver. É viver. E o segundo melhor é Unimed. Muito bom, eu gosto desse slogan. Inclusive, vocês têm um programa lá que é Mude um Hábito, né? Isso, é outra coisa, a gente tem que ter outro movimento aqui para falar. Mas o Mude um Hábito tem a ver com você mudar um pouquinho todos os dias. Então, é isso. Você tem que... São exemplos que a gente tem. Nós tivemos o evento agora sábado, que foi a abertura da campanha do Câncer 2025, que a gente sempre busca fazer essa campanha, incentivar não só os nossos beneficiários, mas você que está nos ouvindo. A gente põe muito isso nas rádios também. Qualquer pessoa. A gente tem que, a partir de uma certa idade, a gente tem que fazer nossos exames preventivos. Viver bem é prevenir, né? Isso mesmo, viver bem é prevenir. Então, nós mulheres temos o nosso período de fazer nossos exames, vocês meninos também têm os exames de vocês. Né? Então, a gente tem, e a gente vê aí que muita situação de câncer no início, ela é curado. Então, assim, se você muitas vezes tem um plano e às vezes esquece também, você precisa, aquele check-up que a gente falou agora há pouco, é fundamental. Todo ano a gente tem que parar e fazer a nossa análise ali, como é que está, né? Exames de sangue, se precisar fazer um ultrassom, dependendo. Eu mesmo faço exames cardiológicos, porque já tenho histórico na família, então já tenho o meu remedinho de pressão que eu tenho que tomar todo dia. Então, diante disso, eu me cuido nesse aspecto também. Então, você procura o seu médico, faça os exames preventivos. A gente está à disposição na Unimed para ajudar em alguma dúvida. Mas todos devemos nos cuidar. É o nosso bem mais precioso, a nossa saúde. Sem dúvida. É verdade. Em relação a esse Mude um Hábito, eu esteve em Campina Grande e fiquei no hotel vizinho ao centro administrativo da Unimed de lá. Aí, bem na frente, eles fizeram um letreiro, Mude um Hábito. Massa. Aquele caixa alta Isso, e tal. é. Aí eu tirei uma foto e mandei pra Josi. Foi? Olha, onde eu tô. Onde eu tô, tá vendo aí? É assim, né? Onde a gente vê o movimento, e esse movimento Mude um Hábito, ele tá ganhando muita força. Então, é o sistema como um todo, né? Inclusive, todo ano, quando a gente se encontra nos encontros com a Unimed Brasil, tem muitos exemplos sobre o Mude um Hábito. Esse ano, inclusive, a Unimed Maceió apresentou o deles, que eles fazem um movimento na praia, aí tem canoagem também. As pessoas ficaram loucas quando virou a orla de Maceió, só via os burburu. Então, eu quero Mude um Hábito em Maceió. Então, assim, é bacana, é uma co-irmã da gente que também faz o trabalho de casa muito bem feito, assim como a gente faz o nosso aqui. Então, a gente está sempre promovendo ações com os nossos beneficiários. O Núcleo da Atenção à Saúde, ele faz isso dentro de casa com os colaboradores e com o nosso cliente. Então, a gente tem o grupo Crescendo com Saúde, que é o das crianças. A gente tem um grupo dos idosos. Tá tendo um trabalho lindo agora recentemente. Eles se encontram lá no auditório e aí eles vão... Aí tem... vamos desenvolver um trabalho aqui, vamos pintar. Aí vem alguém que já tem a habilidade, aí mostra, aí ela junta ali aquela turma toda para pintar, para fazer um bordado. Então, as habilidades que aquela pessoa já tem já passam para outras. Agora, a gente está abrindo projeto musical para a terceira idade. Não é bem terceira idade, a gente abriu dos 50 anos em diante. Então, quem estiver nos ouvindo, também tiver interesse, procure a gente, porque não é só para o cliente Unimed, a gente também tem para a comunidade. Então, nós temos uma professora hoje de canto e que a gente tem também os instrumentos, violão, tem o carrom, tem o teclado. Então, assim, nós temos esses projetos. Tem muita coisa, né? Não é só para o associado, né? Não é assim. O 7º princípio cooperativista é o interesse pela comunidade. Então, assim, a gente tem isso há muito tempo. O projeto de medicina preventiva iniciou em 2002.
Eu tinha pouco tempo de casa, já entrei, comecei a acompanhar. A gente começou ali na que era a Avenida do Futuro, antigamente. E aí eu tenho registros ainda do primeiro movimento de exercícios físicos e a gente não parou mais. Então, eu sei que você já deve ter visto uma prestadora de serviço que já trabalhou com a gente, que foi a Cristina. Hoje a gente tem essa parceria com ela e 2 dias na semana, na verdade, são 4 dias. Né? Nós temos dia de terça e quinta no Bosque, que ela fica ali no Bosque com a comunidade fazendo exercícios físicos. Então, assim, não é para cliente só, é o cliente que quer ir à comunidade. E de manhãzinha, na Perucaba. Então, Cristina está lá com uma turma grande, animada, aquela turma das 5 da manhã. Eu vejo sempre a Cristina. Isso, né? Sempre. E a Cristina faz um barulhão, né? Quando passa, se vê alguém da Unimed, ai, Unimed! E ela sempre está ali, né, enaltecendo a nossa marca, fazendo essa parceria conosco, isso é muito importante. Nós temos esse projeto, nós temos o programa social Eu Sou Fera Unimed. Isso é bacana, eu também já vi. É muito bacana, onde a gente forma, assim, a maioria dos estudantes que entram, eles, assim, 80% de aprovação. Então, em paralelo com o Sou Fera Unimed, que o Sou Fera é a Unimed, em parceria com o FISMAT, que realmente promove isso para os estudantes da rede pública. Aí tem aquele outro, que é o Sonho Sonhado, Sonho Realizado, que é o mesmo projeto, só que a gente deu um outro nome, porque nesse entram colaboradores que querem participar, médicos, os diretores entram, os auditores, e aí realmente cada um ajuda do seu orçamento. A gente também tenta fomentar isso com os colaboradores, porque um pouquinho assim que a gente faz com união, a gente está mexendo, assim, promovendo melhoria na vida das pessoas. Então, é um projeto sustentável. Muitas vezes aquela pessoa não tinha condição alguma de pagar um cursinho. Com essa ajuda, ela consegue fazer o cursinho, ela recebe todo o material ali e ela vai para uma faculdade e muitas vezes ela se forma em algo que ela vai viver ali a vida inteira através daquela profissão. Muito bom. Então, nós já formamos médicos, advogados, professores, sabe, psicólogos. A rede é grande, a gente vê hoje muita gente atuando e foi oriundo lá do projeto social Sou Fera Unimed. De longa data, ele está completando 20 anos esse ano. Assim, que bacana. Gente, é mais um programa. E é o que a gente quer mostrar. A gente tem que passar um pouquinho para a sociedade do que a sociedade passa para a gente como empresa. Então, não adianta a gente estar ali só pensando no capital, né? E cooperativa não tem nem objetivo de lucro. Lógico que ela precisa ter uma sobra saudável, porque a gente está lidando com contratos de risco. Plano de saúde é totalmente... Hoje você está de uma forma, amanhã a coisa muda totalmente o cenário. Sem falar da judicialização, sem falar de... São muitas coisas. Então, assim, muitas vezes você faz um plano, você não tem direito àquilo, você sabe que não tem direito, acontece. Aí você vai, entra e vai judicializar. Aí vai. Aí, às vezes, é isso para o juiz, para ele entender, é todo um contexto também que as Unimedes vêm tentando se aproximar mais do judiciário, para explicar como funciona, para tentar quebrar um pouco. Não que a gente, como eu disse, tudo que tem, você pode fazer o plano municipal, estadual, você vai ter toda a cobertura. Agora, desde que ela esteja dentro da legalidade. E, infelizmente, assim como todo segmento, existe também, às vezes, situações de má-fé. Isso. Em todo lugar tem. E a gente já se deparou com muitas situações delicadas, mas a gente está ali e sempre, na medida do possível, tentando ajudar aquela pessoa, mesmo que ela tenha entrado de uma forma que não deveria. Então, por isso, a importância de todo o cuidado, de uma escuta muito bem feita, consultiva, na hora de vender, explicar muito bem, para ele entender, de fato, onde ele está, né? Porque depois que o cliente coloca o pé lá, a gente tem muitos compromissos com ele e a gente vai honrar com todos eles. Então, assim, é uma troca muito importante, né? Um elo de parceria e confiança. Isso é muito bom. Oi, Jô, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Conseguido um tempinho na sua agenda, que eu sei que é corrido. Além de gestora, mãe, esposa. Verdade. Né? E aí, mais as portas aqui estão abertas, não só aqui do podcast, mas também da empresa. Querendo ir lá conhecer, levar um grupo, você e mais alguém, fique à vontade. Ver como é que funciona, né, Delvânia?
Vamos sim, é um prazer, mais uma vez, assim, vocês estão numa pegada muito bacana, né, o grupo, né, o Novo Tempo, sei que já está fazendo sucesso, vai fazer mais ainda, e aí tem o Novo Varejo também, que foi outro movimento que vocês fizeram, que foi maravilhoso, as pessoas da Unimed que participaram só teceram elogios, toda a organização, todo o cuidado, e isso a gente percebe desde o trato inicial que a gente tem, né, com quem está cuidando, e a gente teve esse momento com vocês, e vocês estão de parabéns, a gente está aqui para somar. Né? Tamo junto. Tamo junto, e vocês estão de casa. Obrigada, igualmente. Tá, vamos lá. Muito obrigado e tchau.